Boa tarde, investidor brasileiro. Vamos começar. Partindo agora para o segundo vídeo, o interessante é começar, né? Algumas pessoas, assim como eu mesmo, começaram a estudar investimentos aí durante um bom tempo e cheio de dúvidas, né? E realmente o assunto é complexo. Levaram muito tempo e levam muito tempo para tomar decisão, às vezes até anos. Então, o importante é começar logo e começar por um caminho tranquilo, um caminho saudável, um caminho seguro. Para introduzir, só falando aqui do disclaimer, né, que a gente trata aqui no canal apenas de divulgação de experiências, né, de um investidor comum, compartilhamento de ideias, sugestão de temas para estudos. Não se trata de recomendação de compra ou venda de qualquer investimento ou qualquer ativo, até porque a decisão de investimento deve ser de natureza individual, né? O dinheiro é seu, só você sabe o que fazer com ele. Não confie essa decisão a outra pessoa, assuma, né, suas decisões. Não acredite também em quem promete riqueza fácil ou ganhos elevados de curto prazo. No mundo dos investimentos consistentes, isso não existe, ok? Já falamos dessa parte aí de finanças pessoais, né, uma breve introdução, falando de renda proveniente do trabalho, de evoluir continuamente através da aprendizagem e gastar menos do que se ganha para poder poupar todos os meses, né? Com isso, podemos fazer a construção do patrimônio e trilhar a independência financeira, né? Na parte de investimentos, a gente tem renda fixa e renda variável. Vamos começar a falar um pouquinho hoje de renda fixa, né? Então, a gente sugere primeiro gerar uma reserva de emergência. A reserva de emergência, o objetivo é enfrentar qualquer eventualidade, né, que possa acontecer da nossa vida, desde uma situação de desemprego ou uma doença, um acidente, né? Alguns educadores aí sugerem que essa reserva de emergência ela tem aí a faixa de 8 vezes a renda, né, que a pessoa tem. Eu acho um pouco exagerado para alguns casos, né? Então, assim, eu acho que isso é bem variável. Dependendo da situação da pessoa, quem tem uma vida já bem estável, ela pode começar com um valor desse a partir de uma renda mensal, né? E variando até 8. No melhor caso, aí a pessoa que tem um emprego bem estabilizado, pode ser uma pessoa que seja concursada, tenha uma boa assistência médica, tenha ticket restaurante, alimentação, um bom plano de saúde, né? Com isso, as eventualidades são menores, né? Ela já está mais preparada para isso. O extremo é aquela pessoa que não tem uma renda certa, que trabalha com algum serviço como autônomo, né? Que ela não tem garantia de que vai ter dinheiro no próximo mês, ou ela é, por exemplo, um vendedor que é comissionado, não tem um salário fixo. Então, realmente, esse tipo de pessoa precisa é, de ter uma reserva maior. De qualquer maneira, eu já percebi que isso impede muitas pessoas de começarem a investir. Então, para ser direto, faça a sua reserva de emergência o que for possível, e mesmo caso não consiga fazer, se isso for impeditivo, não deixe que isso atrapalhe seus investimentos. Comece o seu investimento mesmo sem reserva de emergência. Não é o ideal, mas vai funcionar melhor do que não investir, ok? Então, lembrando aí que a gente tem no canal, né, as playlists, né, com vídeos aí de educadores, né, bem especializados, né, tanto na parte de iniciante, intermediário e avançado. Peço a vocês que comentem, curtem e compartilhem aí o vídeo do canal. A renda fixa são investimentos em que no momento da aplicação você já conhece a rentabilidade futura da operação, ou pelo menos como será feito o seu cálculo, né? E via de regra são tributados com o imposto de renda na fonte. Então, alguns exemplos de renda fixa são títulos aí que pagam, por exemplo, 12% ao ano, 10% ao ano, quer dizer, ele está pré-fixado, né? E tem os títulos pós-fixados, né? Por exemplo, um título que te paga 80% do CDI, ou que te paga IPCA mais 2,5%, IGPM mais 1,8%, né? São exemplos de títulos de renda fixa. A gente tem aqui a aplicação de duas tributações nesse tipo de investimento. A gente tem o imposto de renda na fonte, né? Uma tabela regressiva que vale para todos os investimentos de renda fixa, essa que está aqui, você pode acompanhar, ela começa com 22,5% até 6 meses, e isso vai decaindo até 15%, que é a alíquota mínima. Quando você faz o resgate, já é descontado automaticamente esse valor, você já resgata o líquido. E temos também aqui o IOF, né? O IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. Aí acho que a gente deve evitá-lo ao máximo, né? Ele começa com 96% do rendimento, ou seja, com a aplicação de um dia ele pega o seu rendimento praticamente todo, mas a boa notícia é que ao final do 30º dia ele vira zero,
né? Então, após 30 dias, você pode desconsiderar a existência do IOF, ok? Fica só o imposto de renda. Então, estamos sugerindo para começar pela renda fixa com o Tesouro Direto, né? Quais são as vantagens do Tesouro Direto? E lembro que todo investimento tem vantagens e desvantagens, né? As vantagens são o menor risco do mercado, que é o risco soberano, é o risco do país, né? É o risco da instituição que está fornecendo, está tomando, né, o crédito, né? E uma outra vantagem que eu acho muito importante é que é um investimento muito democrático, né? Ele paga a mesma rentabilidade para o investidor, independente do valor aplicado. Ou seja, uma pessoa que vai investir R$100 ou vai investir 100 milhões de reais, percentualmente ela vai receber exatamente a mesma rentabilidade. Então isso para o pequeno investidor é uma coisa maravilhosa, né? Um diferencial absurdo. Quais são as desvantagens que eu vejo no Tesouro Direto? Não são muitas, mas elas existem, né? Ele perde em rentabilidade para investimentos mais arrojados, por exemplo, investimentos em ações, né? Um investimento em ações, ele é mais arrojado, ele é mais perigoso, mas quando bem sucedido, ele tende a dar uma rentabilidade maior que o Tesouro Direto. Ele tem essa tributação do imposto de renda e o IOF, né? Ele tem marcação a mercado dos títulos, né? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é um cuidado que se tem. Então, o investidor iniciante ele deve evitar investir nos títulos que não sejam o Tesouro Selic, a não ser que ele faça um investimento que ele tem certeza que ele aguenta esperar até o vencimento do título. Ele não vai precisar resgatar aquele dinheiro antes do prazo do vencimento do título, que pode ser aí 5 anos, 7 anos, etc. No Tesouro Selic ele funciona parecido com a poupança, você pode ficar mais tranquilo. Nesses outros títulos, que é o IPCA+, né? Ou tesouro pré-fixado, existe a marcação a mercado, então se você não souber o que está fazendo, fica perigoso. Então, no primeiro momento, Tesouro Direto, só pense em Tesouro Selic, né? E a outra desvantagem que vale para a maior parte dos investimentos é o seguinte: se você não reinvestir os juros, o capital principal tende a perder valor com o tempo, né? Principalmente pela ocorrência da inflação. Então, isso aqui tem que ser uma coisa muito pensada, tem que tomar muito esse cuidado, que você vai estar perdendo aqui o efeito dos juros compostos se você simplesmente começar a consumir os juros, né, dos investimentos e não fizer replicação. O seu capital principal ele não estará, né, protegido do ponto de vista de desvalorização, né? Quais são os tipos de títulos que a gente tem no Tesouro Direto? Como eu falei, a gente tem os títulos pré-fixados, né, que eles vão te pagar aí X% ao ano, né? Essa garantia é válida apenas para o vencimento do título, então esse valor pode variar e pode ficar até negativo no decorrer do período, mas levando até o término do contrato, né, você tem a garantia dessa rentabilidade de X% ao ano. Os pós-fixados, né, é parecido, porém, ao invés de ele travar um valor nominal, ele atrela isso a algum indicador, né? Por exemplo, X% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, né? Ele pode te pagar a taxa Selic, que é aproximadamente 100% do CDI, que é bem similar à poupança, que é o Tesouro Selic. Ele pode te pagar IPCA mais alguma coisa, ou IGPM mais alguma coisa. Então, são os títulos que existem aí no mercado. E a gente tem também os títulos normais, que é o que a gente está falando inicialmente, e os mesmos títulos geralmente oferecidos com cupom semestral. Como é que funciona o cupom semestral? Ele faz o cálculo do rendimento, só que ele te antecipa parte do rendimento semestralmente. Isso é ideal para quem já precisa de renda, né, dos investimentos, quem quer renda passiva. Para quem não precisa, não é interessante, porque você já está resgatando o rendimento antes do momento e você ainda vai pagar imposto de renda, né, com alíquotas maiores, né, porque está resgatando com prazos mais curtos, né? Ok? Aqui a gente tem um exemplo pessoal aqui da minha carteira de tesouro, né? Atualmente eu tenho pouca coisa no tesouro, mas eu tenho lá o título Tesouro IPCA 2024, que vai vencer em 2024, né? Então a taxa que eu contratei ela é garantida para mim nessa data. Antes disso, ela pode ser uma taxa menor ou maior. Então aqui são investimentos que eu deixo parado aqui, né? Para esse período. Aqui eu tenho IPCA mais 2035, 2045 e tenho um pequeno tesouro pré-fixado aqui também, né, com a taxa fixa.
Esses investimentos aqui, no caso que eu tenho, eu não recomendo para os iniciantes, ok? No momento, eu não tenho investimento em Tesouro Selic, mas é o investimento mais apropriado para quem está começando. Tá? Então, vou ficar por aqui. Então, qual que é a primeira ideia? Ou abrir uma conta numa corretora, ou usar o próprio banco para fazer o investimento inicial. Tesouro Direto, Tesouro Selic. Alguns bancos aí, os maiores, já começaram a fazer esses investimentos sem cobrar taxas, já começaram a facilitar. Até pouco tempo atrás, essas instituições escondiam um pouco o Tesouro Direto, né, dos pequenos investidores. Na verdade, por que eles escondiam? Porque eles usam tanto, é tão bom, que eles usavam e repassavam isso para a gente com um custo maior, né? Então, geralmente, quando você compra um fundo DI, um fundo multimercado, alguns outros tipos de investimento, o banco está pegando o seu dinheiro, está emprestando para o governo via Tesouro Direto e está te dando uma parte apenas do rendimento, ficando com a diferença. Então, por que não fazer direto, né? Então, ok, quem quiser optar por corretora, a gente tem alguns vídeos aí sobre corretoras, como escolher uma corretora. Atualmente eu tenho conta na Modal, eu tenho conta na Clear e eu tenho conta na Easy Invest. São as 3 contas que eu tenho ativas no momento. Tem conta em outras corretoras também, mas essas são as corretoras que mais têm se adequado ao meu perfil ultimamente. Ok? Então, boa tarde a todos e bons investimentos.